E seja muito bem-vinda à nossa imersão antifúngica Uma Nova Mulher. Essa semana começamos hoje, oficialmente, 13/11, domingo, até a próxima segunda-feira. Todos os dias eu estarei aqui com vocês, tirando dúvidas e te mostrando o jeito simples e prático que toda mulher pode colocar em prática para eliminar os sintomas da síndrome fúngica e da candidíase. E é o método mais eficaz do Brasil para eliminar síndrome fúngica. Para você que não me conhece, é nova por aqui, escreve aqui nos comentários nova para eu saber se você está aqui me acompanhando há algum tempo, se você chegou aqui hoje. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, terapeuta nutricional, e aqui você sempre acompanhará conteúdos sobre síndrome fúngica, que eu vou tirar as dúvidas de vocês hoje, todos os detalhes daquilo que você assistiu da consulta aula 1, todos os detalhes que ficou ali nebuloso, que você não compreendeu, hoje a gente vai conversar sobre isso, tá certo? Então é importante que você tenha assistido a consulta aula 1. Se você não assistiu, eu vou te convidar a assistir, vou te mostrar como você faz para assistir, porque caso contrário, nada aqui vai fazer sentido. Você vai acompanhar esse conteúdo aqui ao vivo ao longo da semana e não vai compreender o que está acontecendo, porque você precisa entender o que está acontecendo aí no seu corpo, tá certo? Síndrome fúngica, muitas pessoas não sabem o que significa. Então, para vocês que são novas, a Tainá, a Ana, a Angélica, a Dalba, a Cláudia, então todas vocês que estão aqui, que são novas, passaram, provavelmente arrisco dizer que todas que estão aqui já passaram com algum médico para ter o diagnóstico de algo que está acontecendo nesse exato momento. Você está aqui nesse domingo acompanhando esse conteúdo porque você tem sintomas, você tem sinais no seu corpo que algo não está funcionando bem, certo? E normalmente quando você vai buscar ajuda para se tratar, é olhado uma parte isolada do seu corpo, certo? Olha-se a pele, olha-se a unha, olha a região íntima, como se você fosse uma parte do seu corpo e não o seu corpo inteiro. Então pega aqui a primeira chave. Ir ao médico ou ir a qualquer profissional e ser olhado apenas uma parte isolada do seu corpo, você está olhando para a doença e não para o doente. Isso mostra que, bem possivelmente, você está só mascarando o sintoma. Você está apagando o fogo, mas você não está realmente olhando qual é o local que foi causado o incêndio, como foi causado esse incêndio no seu corpo. E aí o que acontece? O problema volta. Então, para você que é nova por aqui, a primeira vez, ou acompanha o conteúdo há menos de um mês, e quem já está aqui há muito tempo, também faça esse movimento, o movimento de cura, o movimento de novas mulheres que realmente querem ter uma vida ótima e não mais ou menos, não quer ter uma vida mediana e cheia de medicações, usando medicações de repetição. Se você quer fazer parte desse movimento, compartilhe esse conteúdo com suas amigas, com sua mãe, ou até mesmo chama o seu companheiro para assistir, manda aqui o avião, compartilhe esse conteúdo, porque se você anda com pessoas que querem também ser mulheres saudáveis, mulheres bem nutridas, novas mulheres, porque qualquer fase da vida a gente pode ser uma nova mulher e é importante que cada fase da vida a gente esteja melhor e não pior. Então, se comparado ao ano passado você está igual ou pior, então chegou o momento de mudar isso. Eu falo isso aqui porque eu já passei pelo quadro. Quem assistiu a aula 1, quem assistiu a consulta aula 1, escreve aqui nos comentários para eu saber se você já assistiu a consulta aula 1. Eu comentei lá com vocês, essa consulta aula 1 está no link do perfil aqui do Instagram. Se você está assistindo no YouTube, tem um link lá também para você assistir. Eu compartilhei com vocês como foi a minha infância até a vida adulta. Quantos sintomas eu tive, quantas vezes eu usei medicação. Desde uma amidalite, uma acne, depois micoses, depois virou uma bola de neve, ganhei 8 quilos e estava vivendo o quadro de síndrome fúngica. E associado a esses sintomas, cada vez que eu ia buscar ajuda, eu saía com uma medicação. E o fundo do poço foi a desidrose, a dermatite, que é chamado de eczema desidrótico. Talvez o seu fundo do poço, nesse exato momento, seja a candidíase de repetição. Talvez o seu fundo do poço seja uma doença autoimune. Talvez o seu fundo do poço seja a sua pele, que você está olhando para ela e falando assim, cara, o que está acontecendo com a minha pele? Talvez seu fundo do poço seja a dermatite seborreica. Todos nós acabamos nos movimentando, agindo mais por dor do que por amor.
certo? Isso aconteceu comigo também, então não julgo se isso está acontecendo com você. A gente acaba movimentando mais, buscando, olhando para si quando está doendo demais. E foi isso que aconteceu comigo. Estava doendo demais as minhas mãos e eu não queria passar a vida inteira usando corticoide, antibióticos, anti-inflamatórios e usando coisas para a pele, né? E associado a isso, antifúngico de repetição. Então, esse problema que vai e volta, mulheres, não tem que normalizar. A partir de agora, vocês serão, se vocês continuarem comigo aqui até a próxima segunda-feira, eu vou fazer a minha parte, mas eu preciso que vocês façam a parte de vocês. Eu não posso fazer a parte de vocês concordam? Então, se você está aqui navegando hoje, não está prestando atenção, aí amanhã já não assiste, não acompanha as consultas, aulas que são gratuitas, quem vai poder fazer algo por você? Então, eu te convido a separar essa semana, separar meia hora, uma hora do seu dia, a se dedicar a vir aqui, assistir o conteúdo, se comprometer com você, não é comigo, com você, com a sua cura, porque não é sentado em um consultório que você vai resolver. Não é. Se ninguém te falou isso, eu estou te falando. Não é. Você está perdendo seu tempo, perdendo sua vida. Deslocamento, tempo ali sentado em consultório, porque não é em meia hora, uma hora que você resolve, que você se conhece. Os conteúdos da consulta-aula já foi liberada a primeira, para quem está perguntando aqui qual horário. Foi liberada a primeira hoje pela manhã, sempre pela manhã, vai ser liberada a próxima na terça-feira. Então, domingo, terça, quinta e depois na segunda-feira o encerramento, tá? Mas todos os dias, até a próxima segunda-feira, eu vou entrar aqui ao vivo para conversar com vocês e para organizar as peças do quebra-cabeça. Então, hoje a gente vai conversar, o intuito aqui desse nosso primeiro encontro ao vivo é a gente organizar esses sintomas para que você compreenda que nada está isolado, nada está acontecendo de forma isolada no seu corpo. Uma coisa leva a outra, que leva a outra e vai virando uma bola de neve. Não adianta você tratar a região íntima. Não adianta você tomar uma vacina. Não adianta você tomar um antibiótico isolado. Sheila, então não é para eu tomar medicação? Não, eu estou aqui para te mostrar que tudo isso que você fez até agora tem o seu valor para apagar o fogo. Mas apagar o fogo você não descobre a causa do incêndio. Pegou a chave? Só ir lá e apagar o fogo. Ah, vou colocar aqui a pomada de novo. Vou aqui passar um esmaltezinho. Vou comprar o shampoo ali que diz que elimina a coceira. Vou ali passar um negócio na pele. Eu estava viajando esse final de semana. Eu fui num curso em Brasília e eu estava com uma amiga lá e ela estava com uma alergia tanto na testa quanto nas mãos, parecida com a desidrose que eu tive. Ela está com isso nas mãos e ela está com um processo alérgico na testa também. E ela estava com uma pomada de corticoide na bolsa. E aí ela veio me perguntar o que eu tenho que fazer. Eu falei, exatamente isso que você está fazendo, você não está tratando o que tem que ser tratado. Você está mascarando o sintoma e isso vai ter efeito colateral. E ela é uma mulher super instruída, enfim, já passou com vários profissionais, já gastou muito dinheiro com isso, mas ela nem sabia o que era síndrome fúngica, nem sabia que o tubo digestivo dela precisa ser tratado. Então, a consulta aula 1, para você que não assistiu ainda, ela te mostra os testes. Então, você depois, quem não assistiu, vai sair daqui e assistir, tá? Para que faça sentido, como eu disse, todo o conteúdo dessa semana. Caso contrário, você vai ficar igual num cego em tiroteio, né, perdida, e não vai conseguir colocar nada em prática. Eu preciso que você coloque aqui nos comentários quais são os 3 principais sintomas que você identificou lá no seu teste de síndrome fúngica. E eu quero também saber a sua pontuação de teste de disbiose. Então, a palavra disbiose quer dizer desequilíbrio. Você que aplicou o teste, você anotou a informação? Você anotou a sua pontuação? Você anotou o resultado do teste? Por que eu estou falando isso para você? Porque hoje, 13/11, anota isso. Estou profetizando isso em sua vida. Hoje começou o seu movimento de cura. E a gente se cura quando a gente também transfere essa informação, esse conhecimento para outras mulheres. Então, se você tem a sua mãe aí que tem sintomas, que você vê
que foi transferido, né? A sua ancestralidade, as doenças estão se repetindo. Compartilha esse conteúdo com ela. Se você tem uma amiga que você vê que tem queixas, igual eu falei, compartilha também com ela, porque isso acelera o seu movimento de cura. Porque diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Certo? Então, se você anda com pessoas que estão desnutridas, que não aprendem a melhorar o seu estilo de vida, não quer dizer que você não vá poder melhorar, mas é muito melhor que as pessoas que você convive também entrem nesse movimento de cura. Seu marido, sua mãe, sua amiga. Então, manda esse conteúdo aqui, essa setinha, para que essa pessoa venha assistir. Eu tô vendo aqui as pontuações e eu gostaria de saber os 3 principais sintomas que a gente vai se aprofundar neles hoje, tá? O que eu ver que a maioria aqui eu vou entrar, depois eu vou entrar nos que são menos citados. Então, tô vendo aqui candidíase recorrente, coceira no ouvido, vontade exagerada por doces, falta de libido. Para quem não sabe, falta de libido não é só questão sexual, falta de libido é falta de energia para fazer as coisas. Então, a energia vital, a energia, por exemplo, para eu estar aqui fazendo esse conteúdo para vocês num domingo, né, é libido. Isso, eu tenho energia para vir aqui compartilhar esse conteúdo com vocês. Então, uma pessoa que não consegue realizar projetos na sua vida, não consegue evoluir, prosperar a cada ano, essa pessoa está com baixa libido, tá certo? Cansaço, irritabilidade, falta de energia, psoríase, ansiedade, alergia. Então, todos esses sintomas, olhem só, mulheres, distensão abdominal, o inchaço abdominal, a vontade exagerada por doces, todos esses sintomas estão relacionados. Nenhum desses que vocês escreveram até agora, esse sintoma não está relacionado com o outro. Se você tem uma candidíase de repetição, candidíase não dá na região, candidíase é um tipo de micose, tá, mulheres? Não é só, não acontece só na região íntima. Tem gente que tem micose nas dobras do corpo, na virilha. Tem gente que tem micose nos pés, no couro cabeludo, nas dobrinhas aqui da orelha. Então, você vê alguém descamando. Então, se você percebe uma pessoa que tá sempre descamando, trocando pele, assim, do nada, né? Não tomou sol, não se bronzeou, mas tá sempre descamando. Isso indica supercrescimento de fungos. E é bem possível que essa pessoa tenha um conjunto de sintomas, mas ela não percebe que isso está acontecendo, porque não tá sangrando, não tá doendo, não tá causando uma dor extrema, porque a gente acaba agindo mais quando está causando uma dor extrema, né? E esse processo de descamação, de coceira, de dor, isso faz o tubo digestivo ficar em desequilíbrio. Esse desequilíbrio é chamado de disbiose, com prevalência de fungos. E associado a esse desequilíbrio, não é só a região do seu intestino. Tem gente que vê tratamentos assim, eu vou tratar o intestino. Não existe isso de tratar só o intestino, tratar a sua pele. Você trata tudo. Você trata o tubo digestivo. Quer dizer que essa parte aqui do pescoço é separada dos seus intestinos? Não, gente, é um tubo digestivo. Se olhar lá naqueles desenhos de ciência, você vai ver o tubo digestivo completo. E se você não trata, por isso que começa o tratamento, começa pela boca. Quem pegou a dica número 1 que eu coloquei na consulta aula 1, que foi liberada hoje de manhã, por isso que o tratamento, a boca é tão importante, né? Porque ela é a base do nosso tubo digestivo. E essa descamação, esse processo de dor, de coceira, que em outras pessoas pode levar a gatilhos, despertar outras doenças, né? Porque fungos são parasitas. Muita gente não sabe que fungo é parasita, tá? E aí o fungo pode despertar outras doenças. A mulher que tem um quadro, por exemplo, autoimune, que algumas mulheres que estão aqui têm Hashimoto, pode ter associado a candidíase, pode ter associado aí problemas no couro cabeludo e assim por diante. E o que eu quero dizer com isso? Como ele é parasita, ele come partes do nosso corpo, por isso que descama, por isso que coça. Então, essa coceira infernal que vocês já sentiram, quem já teve candidíase aqui sabe como é, ou quem está vivendo o quadro, sabe a dor que é. Isso quer dizer que o fungo está comendo a pele ali da região. E aí essa pele da região coça, arde, e o fungo digere para poder ingerir. Isso e também nutrientes, alimentos. Então, a gente come, quando a gente está vivendo um quadro de síndrome fúngica, que é a pessoa que tem mais de 3 sintomas, por isso que eu perguntei quais são os 3 sintomas que mais incomodam vocês. Então, se você tem mais de 3 sintomas, você está vivendo uma síndrome fúngica, tá?
Então, se você tem 3 sintomas, tem 3 queixas, é característico de uma síndrome. A palavra síndrome quer dizer reunião, conjunto, é esse o significado, tá certo? Da palavra síndrome. Então, uma pessoa que tem, Sheila, eu tenho 10, tá bom, tem síndrome fúngica. Sheila, eu só tenho um sintoma, não tenho mais nada, só tenho um. Você está vivendo um quadro de desequilíbrio, que é chamado de disbiose com prevalência de fungos, tá? Tem que tratar do mesmo jeito. E cada uma de vocês que estão aqui tem dores diferentes, vocês perceberam aqui pelos comentários? Todo mundo tem dores diferentes, algumas semelhantes, mas onde eu quero chegar? Que o órgão de choque, a dor de cada uma, ela vai ser despertada de acordo com a predisposição. No meu caso, sempre vinha problemas de coceira, de dor na pele, né? Como veio a queixa aí da desidrose, da micose, a acne também, que eu tive muita, e assim por diante. Você pode ter outras queixas. Quer dizer que o problema é diferente? O que eu vivi, no meu caso de desidrose, é diferente do que está acontecendo com você, que está com candidíase vulvovaginal? Não é, porque é o adoecimento do tubo digestivo. Repete comigo. Tubo digestivo, tubo digestivo, tubo digestivo. Por que eu tô falando isso? Porque você nunca mais vai tratar uma parte isolada do seu corpo. Você será uma nova mulher a partir de hoje. É tubo digestivo que precisa ser tratado. E a gente não trata um tubo digestivo passando uma pomada, vocês concordam? Não estou falando aqui que é para vocês pararem de usar tudo que vocês estão usando. Eu estou aqui organizando os pensamentos de vocês, os conflitos, tirando as dúvidas, que eu vou olhar aqui o que vocês estão escrevendo, para que você consiga se concentrar no caminho certo. Se você já notou os seus resultados, 50% está resolvido. Por quê? Porque você já identificou o problema. Porque toda vez que você ia tratar uma queixa só, você não estava resolvendo o problema. Você estava resolvendo aquela dor, você estava apagando aquele fogo. Agora, você está resolvendo o problema de vez, porque você está anotando todos os seus sintomas, está organizando o que você vai resolver agora, mês de novembro, dezembro. Você não vai resolver isso em 2023. Você que está comprometida aqui comigo, vai resolver isso agora. Porque caso contrário, vou deixar para depois, Sheila. Então tá, você vai começar 2023 pior do que 2022? É essa a vida que você quer? Não é isso. Por isso que você tá aqui nesse domingão. Então eu não vou soltar você se você não me soltar. Tá? Então a gente vai continuar juntas aqui essa semana até segunda-feira, todos os dias, para tirar todas as suas dúvidas, todos os seus conflitos aí em relação ao processo, para que você se liberte de vez. É libertação mesmo, mulheres. Libertação. O processo de cura desses sintomas é libertação, porque é nutrição. É nutrição, não é alimentação, é nutrição. Nutrição é diferente de alimentação. Por isso que você que está aqui, que já passou com nutrólogo, com nutricionista, Sheila, eu já passei e não me curei, porque não fez um tratamento para síndrome fúngica. Se você passou para emagrecer, se você passou por uma coisa, fui fazer uma reeducação alimentar não é tratamento para síndrome fúngica. Então aqui, ninguém solta a mão de ninguém, no sentido positivo da coisa, tá? E nós vamos seguir aqui juntas entendendo o processo de vocês, porque aquilo que você não entende, você não aplica. Aquilo que você não compreende do seu quebra-cabeça, da sua cronologia, da sua história, você não aplica. E se você não entender que muitas vezes esses sintomas que você carrega vêm desde, às vezes, da adolescência, da infância, ou começou porque você ano passado usou antibiótico aí por conta de Covid, por conta de gripe, amidalite, aqui ó, a Cris Fogaça colocou, tive amidalite 4 vezes no ano. Todas as doenças com final ite, sinusite, rinite, amidalite, bronquite, tudo que é ite é um processo que gera inflamação dentro do corpo e que essa pessoa, para tratar, ela vai usar uma medicação, só que ninguém ensina a pessoa que ela precisa olhar o porquê que essa amidalite aconteceu. Por que despertou isso? E ela usa, assim como a Cris, antibiótico. Esse antibiótico é como se você estivesse passando na grama aí da sua casa. Eu não tenho grama aqui em casa, mas vamos pensar assim, né? Vamos fantasiar que a gente tem um gramado aqui.
Tem um gramado aqui, eu passo para fazer limpeza do gramado e eu tiro tudo desse gramado, inclusive as flores. Não deixo nada nesse gramado. O antibiótico, ele faz isso. Ele tira tudo do seu gramado. E se você não aplica um processo terapêutico com a tua alimentação para bloquear o crescimento daquilo que é ruim, você entra no loop do adoecimento, que foi isso que aconteceu com a Cris. Teve que usar antibiótico de novo, de novo e de novo. É isso que acontece com a mulher que usa o fluconazol de novo, de novo, de novo. Tá? Então, essas doenças ites todas têm cura e toda causa de uma doença final it, assim como candidíase e as outras doenças, a matriz tem aspecto nutricional que não foi investigado. É nutrição que faltou. Nutrição, mulheres, a gente precisa todos os dias, todo santo dia, de uma quantidade específica, tá? Específica não quer dizer que você precisa algo quadradinho, tá? Eu preciso saber quantas gramas para o meu corpo. Não, isso a gente não consegue definir. Quem fala que eu passei no nutricionista e tive uma alimentação personalizada, isso é mentira, tá? Porque personalização a gente só consegue com exame de DNA. E isso ainda no Brasil nós estamos engatinhando. Tudo que a gente faz através da nutrição é orientação. E é isso que vocês estão aprendendo a partir de hoje, que receberam a primeira informação valiosa lá da consulta aula, para começar a tratar o tubo digestivo. Você precisa de uma quantidade de regulação de nutrientes para colocar suas células para funcionar do jeito certo e interferir, bloquear o crescimento do fungo. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui para ficar fácil de entender. Lembra que eu falei para vocês que descama? O corpo descama, de repente, quando a pessoa está vivendo um quadro fúngico, começa a descamar o negócio, coçar, é porque o fungo começa a inibir vitaminas do grupo B. Ele começa a crescer, ele começa a inibir no sentido que ele começa a consumir essas vitaminas, porque é bom para ele. Por isso que fungo cresce nas frutas. Você já viu fruta mofada, como fica, né? Eles dominam ali a fruta. E eles dominam o nosso corpo também. E por que domina o corpo, Sheila? Então eu preciso de um remédio, porque ele tá dominando o meu corpo. Ó, a linha de raciocínio aqui, gente. O remédio não vai bloquear, não vai nutrir o teu corpo para impedir o crescimento dele. Ele não vai te deixar bem nutrida. O remédio, ele vai devastar, ele vai tentar tirar alguma coisa. Só que fungo, bactéria, vírus, é natural do meio. O que isso quer dizer? É natural da terra. Aqui na minha frente tem um monte de fungo. A gente não vê, é microscópico, tem em tudo quanto é lugar. Fungo no tapete, na cortina, na gente, no sapato. Em tudo quanto é lugar tem fungo, bactéria, vírus. Então, o que nós temos que fazer para que o fungo não cresça dentro de nós, os parasitas não consumam o nosso corpo, é nutrir o nosso corpo de uma forma que eu me mantenha bem nutrida. E é por isso que eu chamo todo mundo aqui que aplicou o meu método de bem nutrida, porque são mulheres que estavam em processo de desnutrição, tinham todas essas queixas que vocês estão tendo hoje, tá? Viviam num processo de síndrome fúngica e se tornaram mulheres bem nutridas e não vivem mais o quadro, porque a solução é aplicar uma metodologia que deixe o seu tubo digestivo protegido. É como se você machucasse, pensa o seguinte... Você já machucou o céu da sua boca, a bochecha, mordendo ela ou comendo alguma coisa muito salgada? Alguma coisa assim que cria umas fissurinhas? Pensa que no tubo digestivo, até os intestinos, isso acontece quando você usa medicações de repetição e também quando você come certos alimentos ou tem um estilo de vida muito ruim. A conta chega. Tudo na nossa vida a gente paga um preço, mulheres. E a minha conta chegou. A minha conta chegou aos 32 anos. Tem conta aqui de mulheres que chegou aos 20. Aos 20 eu já tinha, tá, gente? Mas chegou assim, a minha conta chegou maior, grande, né? Com a desidrose aos 32 anos. Mas desde criança, desde pequenininha, né? Eu já até contei aqui, mas pra quem é nova, a minha mãe riscava a minha pele. Eu tinha muita micose. E ela fazia círculos com caneta Bic em volta, porque dizia que assim parava de crescer. Mas ela não sabia que, na verdade, eu era uma criança desnutrida. E ela até tentava me dar biotônico Fontoura, essas coisas, sustagem. Ela botava beterraba com açúcar e me dava. Mas, na verdade, é porque minha alimentação era baseada em bisnaguinha, cheetos, bolacha recheada.
Era isso a minha vida, né, gente? Eu era uma criança desnutrida e vivia adoecendo e depois desenvolvi um quadro de síndrome fúngica muito mais potente, porque veio anticoncepcional, veio todas aquelas medicações que eu contei aqui pra vocês, que vocês podem estar vivendo a mesma coisa. Então, eu comecei a tomar anticoncepcional para acne, o Diane 35, depois fui tomar isotretinoína, a amidalite era azitromicina, depois fui tomar eritromicina para pele, depois fui tomar flutamina, depois fui tomar passar, na verdade, corticoide com antifúngico na pele, fui tomar fluconazol pra unha. Gente, imagina esse corpo. Imagina, você consegue imaginar mais 10 anos da sua vida você fazendo isso com você? Ah, Sheila, mas 10 anos é muito tempo. Mas há quanto tempo você já está fazendo isso com você? Sim, porque você não sabia que isso era errado. Eu também não sabia. Agora, o processo de cura, mulheres, a todo momento, em qualquer situação da vida de vocês, mesmo que seja inevitável usar medicação, precisa aplicar a terapia nutricional. Não tem como se curar só usando medicação. Não tem. Você está aqui, você sabe disso. E toda vez que você precisar, numa urgência, usar a medicação, como deve ter acontecido aí agora, há pouco tempo, associado a isso, você vai colocar alimentos específicos, combinar alimentos, isso na aula de terça-feira. Então, vocês que estão aqui, não percam a aula de terça-feira, a aula mais importante, que é de combinação, para vocês começarem a combinar os alimentos do jeito certo, para que vocês entendam que o processo, a metodologia, que é o método que eu ensino, de combinar, de organizar a alimentação, não é simplesmente você comer colorido. Eu vou comer colorido, isso aqui vai me curar. Não, gente, não é assim. Porque quando vocês misturam muita coisa no prato de vocês, vocês não absorvem. Se você nem sabia que você estava vivendo um quadro de síndrome fúngica, você nem sabia qual era a alimentação específica para isso, se você nem sabia que as ites, que as coceiras, que dermatite, sinusite, rinite, isso tinha característica aí do processo associado ao quadro de síndrome fúngica, quem dirá a parte terapêutica da alimentação? Então, se até agora você não se libertou do quadro, porque você não sabia o caminho, e tá tudo bem. Lá no passado eu também não sabia, e é por isso que eu entro aqui, compartilho com vocês todos os dias. Quem tá acompanhando aqui os conteúdos todos os dias, tá vendo relatos dos depoimentos das bem-nutridas, tá vendo conteúdo ensinando, né, o que fazer no caso aí da síndrome fúngica, tá vendo pílulas nutricionais que eu coloco as aulas ali de forma resumida, para que vocês já aprendam alguma coisa. Então, é um processo de conhecer o funcionamento do seu corpo de uma forma prática, para que você nunca mais esqueça. Tá? Então, a partir de agora, a tarefa que eu vou dar aqui para vocês é a seguinte: para que tudo isso faça sentido ao longo da semana, eu preciso que vocês anotem aí num caderno especial, numa folha no celular de vocês, a data de hoje, 13/11, e aí você vai anotar o resultado do seu teste de síndrome fúngica e você vai anotar o resultado do seu teste de disbiose também, tá? Dentro desse teste, vocês vão achar o link do teste lá na consulta aula. Depois eu vou mostrar para quem está aqui e não sabe onde eu vou mostrar onde vocês acessam, tá bem? Porque na terça-feira, que vai ser liberada a consulta aula 2, terá um outro teste, que é esse teste para ver como que tá o nível da sua alimentação. Porque muitas vezes a gente acha, eu vou começar um processo de alimentação, mas eu não quero deixar de comer as coisas que eu gosto. Eu não quero deixar de fazer isso. Mas não é uma questão de deixar de fazer, é de compreender. E depois que você compreende, fica muito mais fácil para você tomar a decisão de uma forma adulta. Isso eu quero, isso eu não quero. E eu vou te mostrar de um jeito muito simples para você compreender o que a tua alimentação, o teu nível da alimentação dos últimos 30 dias está fazendo com o seu corpo. E isso você vai anotar também nessa folha. Então, você colocou a data do dia 13/11, anotou o seu resultado da síndrome fúngica, anotou o seu teste de disbiose e na terça-feira você vai anotar o resultado do teste da alimentação, que é um rastreamento do seu corpo que vai mostrar o nível aí de nutrição
das suas células. Célula é cada pedacinho do nosso corpo, precisa ali de um pouquinho de nutrientes, digamos assim, tá? Pra ficar bem simples de entender. E o teste é super simples pra vocês fazerem, tá? Quem já fez aqui sabe como é fácil de preencher, tá certo? Na terça-feira o conteúdo será liberado pela manhã. Todos os conteúdos são liberados pela manhã, tá? Próximo é terça. Hoje foi liberado pela manhã e eu entro aqui à noite para tirar as dúvidas de vocês, tá? E trago um conteúdo chave. Hoje o conteúdo é para te mostrar que não é só coceira, não é só candidíase e te explicar o que é a síndrome fúngica. Alguém que está aqui ainda não entendeu o que é síndrome fúngica? Escreve aqui pra mim, porque hoje a gente vai tirar todas as dúvidas sobre isso. O que é candidíase, o que é síndrome fúngica, o que é micose, o que é doença, alguma doença específica que você está vivendo, que você queira perguntar. Vamos conversar sobre isso? As aulas dessa semana já é o método SP? Não. O método SP é o passo a passo, tá? É o meu trabalho. E esse conteúdo, ele é disponibilizado a cada abertura de turma. O que eu entrego aqui pra vocês é um primeiro módulo do método. Não é um método completo. Sheila, eu tenho resultado com esse conteúdo que você já está disponibilizando? Alguém já tinha te ensinado isso aqui que você está assistindo hoje? Gratuitamente? Alguém já tinha te ensinado a tratar tubo digestivo? A olhar biofilme de fungos? A entender que fungo é um parasita que vai digerir todo o seu corpo? Se você não tratar isso, você vai perder aos poucos a sua vida. Porque você vai ficando cada vez mais sem energia se você não tratar isso. Alguém já tinha te ensinado? Tá? Então, tudo aqui que eu ensino pra vocês é aplicável e vocês têm resultado desde que você consiga interpretar. Sheila, não entendi alguma coisa da consulta aula 1. É por isso que eu estou aqui ao vivo para te ajudar. Agora, eu preciso que você faça a sua parte e assista. Então, o que você não entendeu da consulta aula 1, que foi disponibilizada hoje pela manhã? Vamos ver aqui as perguntas de vocês. A Mari perguntou, disbiose é a mesma coisa que síndrome? Não, por isso que há 2 testes. Se você assistiu a consulta aula 1, você viu que tem 2 testes lá. Se fosse a mesma coisa, teria um só, você concorda? Por isso que há 2. Um de disbiose, porque o disbiose é para te mostrar o desequilíbrio do seu corpo, se há uma prevalência de desequilíbrio por fungos, e a síndrome é o acúmulo de sintomas. A disbiose mostra para você o que você tá fazendo que tá causando esse desequilíbrio, tá? É isso que esse teste mostra pra você, tá bom? Então, são 2 coisas diferentes. A Daniela perguntou, eu ainda não entendi certinho sobre a rinite. Por que a rinite tem a ver com alimentação, com fungo? Com crescimento de algo ruim dentro do corpo? Porque o que você está comendo, ao invés de te nutrir, tá causando uma reação no seu corpo. Por isso que você tem um ataque. Toda rinite, sinusite, bronquite, você concorda que é uma reação que o corpo está tendo? É igual um processo alérgico, o corpo está reagindo. E essa reação é a alimentação que não está correta, a nutrição não está correta. E associada a isso, Daniela, se você fez os testes lá, você viu se você tem a síndrome fúngica. Amanhã, você vai entender mais sobre amanhã não, na terça. Você vai entender mais sobre a alimentação, porque é o conteúdo de terça-feira, tá? É só sobre a alimentação. Hoje, o conteúdo que foi liberado foi sobre entender se tem ou não tem síndrome fúngica. Então, Daniele aqui que tem rinite. Quantos outros sintomas Daniele tem? Só tem a rinite no corpo? O resto tá tudo perfeito? Então, isso mostra que se o resto tá tudo perfeito, não tem mais nenhuma queixa, tem só a rinite, é a combinação da alimentação que está incorreta. Se tem a rinite, associado com isso tem candidíase, tem micose, inchaço abdominal, descamação no corpo, tem a síndrome fúngica. Tem um biofilme de fungos crescendo em você e isso precisa ser tratado do jeito certo, que não é só usar medicação. Isso eu vou ensinar para vocês mais pra frente, tá bom? A dermatite seborreica, ou dermatite na pele, dermatite no couro cabeludo, é característico também. Biofilme de fungos, combinação da alimentação, que é o que vocês verão na terça-feira, e gatilhos ambientais, pode estar relacionado também. Então, alguma coisa que você faz no seu dia a dia, no seu couro cabeludo, pode ativar o crescimento de fungos associado com a alimentação. Imagina uma pessoa que, sei lá, toma
suco de caixinha, toma cerveja no final de semana, come muito industrializado, não sabe que durante o uso de medicação precisa combinar alimentos do jeito certo, não dorme direito. Então, o corpo começa a ficar frágil com o passar do tempo, cada vez mais frágil. E com isso facilita o aparecimento aí das doenças com final IT também, tá? É simples de entender quando você aplica os testes. Por isso que é tão importante vocês fazerem os testes, tá? Se vocês não fizerem os testes, vocês vão ficar perdidona aqui, tá bom? A aula de terça-feira, sim, vai ficar salva para quem está lá nos grupos, tá bem? Quem está nos grupos participando do evento da Imersão Uma Nova Mulher, está lá, por exemplo, a de hoje, a consulta aula 1 tá lá salva para vocês assistirem, tá? Quem tá perguntando aqui, por exemplo, igual a Enlance, candidíase de repetição já é síndrome fúngica? Não fez os testes. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Peraí. Vou deixar o celular cair. Ó, aqui tá vendo? Você vai acessar o teste de síndrome fúngica e o teste de desbiose. Essa aqui é a aula. Então, para você entender os testes, você precisa assistir a aula. Isso aqui é gratuito, gente. Vocês não pagam nada para assistir esse conteúdo aqui, tá? E aí, quem quiser participar do sorteio, que eu vou fazer um sorteio especial para as hipercomprometidas, tem que comentar aqui a foto do Instagram. Esse sorteio eu vou fazer no nosso último encontro, que é na próxima segunda-feira. Então, aqui tem tudo que vocês precisam para saber se vocês estão vivendo o quadro de síndrome fúngica ou não. Então, a candidíase é um forte sinal de síndrome fúngica, mas é importante que você aplique os testes lá, é gratuito. Se você fosse num consultório, Sheila, eu quero agendar uma consulta com você. Eu sempre escuto isso aqui de muitas mulheres, eu agradeço a intenção de querer resolver com uma consulta só, mas imagina o seguinte, se você fosse passar em consulta comigo, a primeira consulta seria só para aplicar esses testes. Você ia pagar, ia investir para identificar, é igual quando você paga para ir fazer um exame, né? No consultório de nutrição, a mesma coisa. Então, você investir isso, eu estou entregando gratuitamente mais de R$2.000 ali, porque foi um investimento para poder produzir isso para vocês, né, gente? Gratuitamente para que você entre lá e acesse e saiba já o que está acontecendo com você. Quem não tá entendendo nada como a Lígia, não estudou, não tá fazendo a sua parte, hein, Lígia? Então, se você não está entendendo, volta lá no link do perfil, tá? A primeira coisa que você tem que fazer, sai daqui da live e vai lá no link do perfil assistir esse conteúdo aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, tá bom? É importante que você faça isso. Seja comprometida com você, com a sua saúde. Não fica navegando. Usa, gente, mulheres inteligentes e sábias que estão aqui. Aproveitem esse conteúdo de uma forma muito direcionada para você resolver algo que está acontecendo aí. Não fica navegando em Instagram perdidaça, assim, tô pegando uma dica em cada lugar. Se concentre em um lugar só, com um objetivo específico. Porque se você fica colhendo informações de vários lugares diferentes, você não chega em lugar nenhum. Eu pego a dica da pessoa que fala de 1000 assuntos diferentes. Eu pego a dica... Não, o que eu quero agora? Você quer eliminar candidíase e agora síndrome fúngica, que você entendeu que isso é síndrome fúngica? Então, continue aqui essa semana comigo para você fazer isso, para você tomar essa decisão e organizar isso, tá bem? E para você entender o que está acontecendo aqui, você precisa fazer a sua parte, que é assistir, né? Assistir o conteúdo que foi liberado. A Janine perguntou sobre infecção urinária de repetição. Toda mulher que está aqui, acredito, todas não vamos generalizar, mas boa parte já viveu um quadro de infecção urinária. E normalmente é usado o antibiótico, né? Você toma um antibiótico ali para tratar essa infecção. E aí, associado a isso, já começa um crescimento de fungo. Você usou o antibiótico uma vez, mulher, já começa crescimento de fungo se você não aplicou uma alimentação específica para esse uso de antibiótico, que foi o que ninguém te ensinou até agora, que é isso que eu vou ensinar aqui para vocês, tá certo? Então, estou te mostrando o que precisa ser feito. E aí, a mulher entra nesse loop de infecções de repetição porque a alimentação, a nutrição não está correta. Então, a terapia nutricional, ela serve exatamente para colocar o seu corpo em ordem. E eu criei uma metodologia do zero, essa metodologia foi criada por mim, quando eu estava vivendo o quadro de síndrome fúngica, exatamente porque eu tinha que usar as medicações de repetição. E eu, sendo nutricionista, enxergando isso, eu falei assim, tem alguma coisa de errado.
Não tá certo isso. Por que que toda vez o problema tá voltando? Tá? Então, Janine, o problema está acontecendo em recorrência porque até agora você não corrigiu, porque você não sabia, tá? Você não é a culpada. Porque você não sabia que a cada prescrição de antibiótico você tinha que aplicar terapia nutricional junto, tá? E terça-feira você vai conseguir entender isso melhor. Tá bem? Deixa eu voltar aqui para as perguntas de vocês. E, gente, hoje é importante que vocês saibam qual é o objetivo de cada conteúdo que eu disponibilizo aqui. Hoje eu estou tirando dúvidas de vocês sobre a consulta aula 1. O objetivo é esse. Qual foi a consulta aula 1? Eu expliquei o que é síndrome fúngica, o que é desbiose. Então, se você tem dúvidas sobre os seus sintomas, sobre o seu quadro, o porquê que isso está acontecendo, igual eu acabei de explicar da infecção urinária, hoje é esse o conteúdo, tá certo? Aí na terça-feira a gente entra na parte da alimentação, tá? Quem perguntou aqui vai falar da alimentação? Se você pegou lá o guia do evento, eu explico lá o cronograma do que vai acontecer, tá bom? Peraí, deixa eu ver. A Tainá perguntou se está no Instagram ou em site. Tá no link do perfil aqui do Instagram, gente. Tudo que vocês precisarem, você entra no link azul que tem aqui no Instagram. Aí você vai colocar o seu e-mail, seu telefone e vão te jogar lá. Vão te jogar, não, né? O sistema direciona, fica pensando que alguém vai jogar, né? O sistema te direciona para um grupo do WhatsApp, ou você vai para o grupo do Telegram, que você acha melhor para você. E lá você encontra esse material que eu mostrei aqui pra vocês, tá? Quem estava aqui ao vivo viu o material, tá bom? Obrigada, Luzia. A amamentação pode ocorrer a síndrome. Tive um filho de 1 ano e 7 meses. Tenho muita coceira na parte íntima. Sim, com certeza, tá? Cada fase da vida, mulheres, a gente precisa reajustar, olhar. Na verdade, não é nem tanto reajustar, olhar o que a gente tá fazendo, se está compatível com a nossa saúde. Então, imagina o seguinte, Pri, você teve o teu filho, você não está nutrindo, você teve uma fase da sua vida que você não estava nutrindo só você estava nutrindo você e o seu filho. E se você engravidou já desnutrida, sem nem perceber se estava desnutrida, você se manteve nesse processo de desnutrição durante a gestação, você teve o neném, você continua nesse processo de desnutrição. Tem muita mulher que vive com candidíase durante a gestação e vive usando só pomada. É uma dó, né, gente? Porque é muito triste isso. Remédio para ansiedade pode ter a ver com desbiose? O que acontece, sabe, é que muita gente trata depressão e ansiedade só com a medicação e não olha para a nutrição. E é isso que você vai ver na aula de terça-feira. Então, aqui você vai olhar para a sua alimentação, que eu vou ensinar vocês como fazer isso. Porque se alguém te passa uma prescrição de um remédio para neurotransmissor, que é esse o objetivo do uso da medicação, sem olhar o tubo digestivo, essa pessoa está fazendo algo incorreto. Então, o prescritor precisa perguntar para você, e a sua alimentação, e o seu estilo de vida? O estilo de vida é tudo que você faz todos os dias. Então, tudo aquilo que você faz todos os dias mostra como é o seu estilo, o estilo da sua vida. O que você fez esse domingo? O que você fez no final de semana? O que você faz durante a semana? Com quem você anda? Tudo isso mostra, tá? Então, pode ser que essa medicação para ansiedade que você use, deve ser associada aí com uma alimentação correta, tá bom? E essa alimentação correta que eu falo aqui pra vocês é o processo terapêutico, tá? Então, é a terapia nutricional que eu ensino pra vocês na terça-feira, tá? Que vai ser o conteúdo mais pra frente. A Lei perguntou, como não contaminar a minha filha? Não tem como. Toda mãe ou pai que está vivendo um quadro de síndrome fúngica precisa se tratar para que os filhos se mantenham saudáveis. Compartilhando algo pessoal aqui com vocês, na minha casa todo mundo vivia o quadro de síndrome fúngica.
Depois que eu saí de casa, me curei e tudo mais, eu percebi isso, né? Porque eu fiz os testes, assim como eu ensino pra vocês, eu fiz em mim, tá, gente? Por isso que é um passo a passo guiado, é uma metodologia. Método é um tratamento que tem um começo, meio e fim, e você entende o processo, tá? E eu olhava para minha família e analisava os dados e via ali o processo de síndrome fúngica em todo mundo, né? É micose, rosácea, o processo aí de ganho de gordura abdominal que ia acontecendo. Minha mãe tinha rinite, o meu irmão também teve micose. Então, assim, era uma família fúngica. Então, o que eu aconselho você se trate. Ale, você fazendo o tratamento, isso vai refletir na sua filha. Porque sua filha não vai ficar saudável se você não for saudável. Tá? Então, você está no caminho certo. Você está aqui, você está no caminho certo, tá bem? E eu sei que vocês querem uma velocidade, assim, eu já quero saber o que eu tenho que fazer, quero colocar isso aqui em prática, tudo mais. Mas se você não entende onde começou o incêndio, você vai voltar a botar fogo na sua casa de novo. E por isso que você que está aqui não assistiu e não aplicou os testes, eu sugiro que você faça isso. Caso contrário, você vai passar a sua vida, a sua existência na Terra, botando fogo no seu corpo. Botando fogo no sentido de remédio, 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 remédio. Você vai sobreviver e não viver. Tá? E todas nós estamos aqui para viver o nosso ápice, viver da melhor forma que a gente puder para a gente servir, para a gente fazer o nosso melhor aqui na Terra. Caso contrário, gente, para que serve a vida? Viver uma vida com candidíase, com dermatite, com desidrose, com acne, com estufamento, isso não. Ninguém merece passar por isso, passar a vida assim, com infecção urinária. Tá? Ninguém merece, você não merece. Só que vamos entender onde tá acontecendo esse incêndio. Faz lá os testes, há quanto tempo? Tua cronologia, a gente vai entender aí a tua história. Eu não contei aqui pra vocês a minha história, aqui rapidinho, desde criança. Tá? Então não dá pra querer assim, eu quero resolver com a pomadinha uma parada que você tá causando no teu corpo. Não tô falando que vai demorar pra resolver, não. Mas não dá pra você querer passar uma pomadinha se você tá gerando um incêndio no seu corpo há 10, 15 anos e você não para pra olhar. Cara, o que eu tô fazendo comigo? Por que eu não estou me amando? Por que eu não estou cuidando de mim? Porque eu quero que meus filhos sejam saudáveis se a minha vida é uma droga. Como eu quero ter uma vida ótima, trabalhar, fazer vários projetos. Minha vida, minha alimentação, minha nutrição tá uma droga, eu vivo doente. Como isso vai acontecer, mulheres? E por isso que o nome dessa imersão é Uma Nova Mulher. Porque quem vai sair daqui com resultado é quem decidiu, em 2022, ser uma nova mulher. A mulher que você é hoje não vai te levar para o próximo degrau. A mulher que você, essa fase que você está vivendo hoje, é esse nível aqui. Você vai continuar nesse nível aqui. Se você não se tornar uma nova mulher, aplicar os conteúdos que você está recebendo aqui comigo, né? Você vai subindo degraus. Então vai subindo, subindo. Se você quer se tornar uma nova mulher, fingindo que nada está acontecendo, mascarando o sintoma, isso é uma ilusão. Eu quero ir lá na consulta para o médico me passar um remédio. Você está vivendo uma ilusão. A tua vida está sendo mascarada o tempo todo. Você não quer olhar para você. Você não quer olhar para a sua existência. E por que você não quer olhar para isso? Por quê? No meu caso, mulheres, é porque era tudo muito sofrido. Tudo que eu tive que fazer... Deixa eu contar algo. Acho que talvez eu nunca tenha compartilhado isso daqui. Tudo que eu tinha que fazer quando eu era mais nova era meio que sozinha, sabe? Então era muita dedicação para poder estudar, para poder, desde ir para a escola, depois faculdade, os trabalhos. Sempre eu tive que fazer muita coisa para poder ter a minha vida assim,
prosperar, né? Que é isso que a gente espera, era muita coisa. E eu não conseguia ter tempo pra parar e olhar pra mim, porque o que eu fazia nos finais de semana? Eu simplesmente mascarava os meus finais de semana com fantasias, com festas, tá ali com os amigos, né? Ou às vezes estava com o namorado, mas vivendo uma vida que não era compatível com a vida que a Sheila de hoje está vivendo. Faz sentido pra vocês? E às vezes a gente tem 1, 2 dias ali de folga. Você tá aí o seu domingo. Hoje você tá aqui aproveitando, aprendendo um conteúdo novo. Né? Mas quanto tempo às vezes a gente passou ali no nosso passado, deixando a vida passar, deixando a vida te levar, né? Sem você parar pra olhar e falar assim, mas o que tá acontecendo aqui que meu corpo não tá funcionando bem? Por que eu tô com esse estufamento, né? Por que minha pele tá feia assim? Tá cheia de bolinha, de acne? O que está acontecendo? E refletir, parar pra refletir, gente, hoje é uma coisa muito rara. Ninguém quer parar pra refletir. Olha o tanto que eu tô insistindo pra vocês irem lá fazer os testes, né? Porque é um momento de reflexão. Incomoda, né? Incomoda você refletir, olhar pra si. Eu sei disso. Eu também faço isso comigo, né? Esse momento aí de reclusão. Mas só assim vocês vão se curar, tá bom? Só assim. E não é difícil, mas precisa ser entendido, tá? Então, pra gente encerrar aqui o conteúdo de hoje, amanhã eu vou entrar ao vivo de novo, tá? Que eu sei que teve muitas perguntas aqui, eu não consegui dar atenção pra todas. Eu tô um pouquinho lenta, gente, aqui, falando devagar e tudo mais, porque ontem eu fiquei muito tempo no ar-condicionado. Meu voo atrasou, que eu fui pro curso em Brasília, e o ar-condicionado, tem um problema com o ar-condicionado. Eu não respondo bem ar-condicionado, e eu tô pesada, sabe, ainda do ar-condicionado. Tô tipo como se eu tivesse com jet lag. E por isso que eu não consegui dar atenção aqui a todas as perguntas de vocês, mas amanhã eu entro ao vivo novamente para conversar com vocês. Mas quem está aqui estava boiando, estava perdida ou está perdida, entra no link aqui do perfil do Instagram, se você está assistindo no Instagram. O link da bio é um link azul, tá? Você vai aqui e aí lá você acha os testes. E junto com os testes tem a consulta-aula, que eu ensino para vocês o que quer dizer o teste, tá? Então eu ensino o significado, por que isso está acontecendo. Eu passo detalhes sobre síndrome fúngica, sobre o primeiro passo aí, que é o caminho da cura, tá? O conteúdo da consulta aula 1 é o caminho da cura, é o primeiro conteúdo. E depois de assistir, você comenta na primeira foto que está aqui no Instagram, para você concorrer ao sorteio, que eu vou fazer um sorteio especial para vocês que estão decididas aí a se curar, tá certo? E igual a Dani colocou aqui, é muito solitário. O processo de cura, quando você tá aí sozinha, tentando fazer sozinha, é muito triste, muito solitário. Porque às vezes você não tem intimidade de conversar com uma amiga, uma parente sua sobre esse assunto. E aqui, olha só, nós estamos em 190 pessoas ao vivo. No Instagram tem mais de 200 mil pessoas. Eu já tenho mais de 5.000 alunas no método. Mais de 5.000 alunas no método. Você não está mais sozinha. Você não precisa mais sentir vergonha de falar sobre isso. Todo mundo que está aqui está vivendo alguma coisa, assim como você está. E eu não tenho vergonha de contar a minha história. E nenhuma bem nutrida que entra aqui ao vivo tem vergonha de contar a história dela. Porque ela sabe que a história dela vai tocar o coração de uma outra mulher para ir lá e resolver isso. Porque a gente acaba se inspirando muito mais com o exemplo do que com a fala. Se eu não mostrasse fotos, quem assistiu a consulta aula viu lá minhas fotos, né, da desidrose, de como eu era. Quem assiste aqui os vídeos se inspira aí na história das bem-nutridas. E assim que vocês começam, né, o processo de cura de vocês, se inspirando, a solidão já não existe mais. Vocês estão aqui juntas comigo, vocês não estão mais sozinhas. E vocês já começaram o processo de cura de vocês. O processo de cura de vocês começou hoje, 13 de novembro. Não, Sheila, mas eu fiz os testes, eu entendi lá a primeira parte, mas isso já é o começo do processo de cura? É o começo, eu estou te falando que é. E você vai olhar para trás, né, quando você estiver lá em dezembro, celebrando o seu Natal, o seu Réveillon,
E você vai falar, nossa, ainda bem que eu coloquei o conteúdo em prática. Bem possível você vai entrar aqui e vai dar o seu relato de cura, assim como muitas bem-nutridas dão relatos de cura. Tá? Você não está mais sozinha. E eu me comprometo em fazer a minha parte, em tirar todas as dúvidas de vocês do conteúdo que vai ser disponibilizado, da parte ali das consultas aulas, que você assista aquilo ali que é gravado, né? Organizado para você entender o processo, tá? E a gente entra aqui juntas, todos os dias à noite, para compreender o que está acontecendo, para você começar todo dia, um pouquinho todo dia. É resolver uma questão todo dia. Eu ensinei lá na consulta aula 1, a primeira coisa que você tem que fazer. Quem sabe aqui o que foi a primeira coisa? Não fala não, porque quem não assistiu vai lá assistir para aprender, tá bom? Que bom, Sá. Obrigada pelo selo, Mari. Então, mulheres, vamos chegar aqui ao fim, tá? Desse nosso primeiro encontro ao vivo de Tira Dúvidas. Amanhã entro aqui de novo, tá? Para dar continuidade. Eu vou trazer um tema bem legal. Então, esteja aqui todos os dias conectado. Aqui é um movimento de cura. É a nossa troca de energia. Então, vamos manter esse movimento de cura, esse processo, para que as coisas fluam. Você não está mais sozinha, tá bem? E marca a data. 13 de novembro é o começo do seu processo de cura, tá bom? Nunca mais você vai voltar aí ao estágio que você estava anteriormente. Desde que você, né, entenda ali o conteúdo que eu passei pra você. Tá bom, mulheres? Quem não assistiu, vai lá agora, aproveita e assiste que tá no link do perfil o conteúdo. Um grande beijo pra vocês. Ótima noite e amanhã a gente continua. Um grande beijo.